Estou aqui na escola montando uma aula especial para vocês de espanhol e nós vamos aprender hoje números, tá? A gente não vai parar com o conteúdo, nós vamos tentar desenvolver possibilidades para que vocês continuem estudando. Essa é uma aula teste e eu preparei aqui algumas coisas para vocês. Estou mandando aí uma atividade, mandei também uma tabelinha e fiz um vídeo aqui explicando para vocês os sons, tá? Eu vou ler aqui com vocês os sons na tabelinha e vou também fazer algumas explicações aqui no quadro e vocês vão acompanhando aí. Qualquer dúvida, vocês comentem, postem aí e a gente vai construindo aí a classe mesmo que à distância, ok? Então, nós temos aqui essa tabelinha. Eu gostaria que vocês observassem direitinho aí como que se escreve os números, tá? Porque é importante que você visualize a forma com que se escreve, porque isso vai ajudar com que você memorize e mais tarde você possa encontrar isso nos textos e entender direitinho o que é cada palavra dessa, tá? Porque aí as nossas prioridades, né? Entender vocabulário, aprender as pronúncias e construindo a língua espanhola aí ao longo do ano. Então eu vou ler para vocês, vocês acompanhem e podem ir repetindo ao longo da leitura. Eu vou tentar dar um espaço de tempo para que vocês tenham a oportunidade aí de repetir a pronúncia junto comigo. Então vamos lá. Los cardinales. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 101, 134, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 100.000, 1.000.000, 1.000 milhões, 1 bilhão. Pessoal, curiosidade, acompanhe aí essa ordem dos milhões. Vocês podem acompanhar em tabelinha ou podem observar aqui no quadro. O que acontece em espanhol? Você vai ter o mil, o milhão. Quando você chega no nosso bilhão, o que acontece? Para eles vai ser o 1.000 milhões. Quando eles falam 1 bilhão, para nós já vai ser o trilhão. Então você tem que ter essa observação aí para você não se perder. Por exemplo, quando você encontra algum texto relacionado à quantidade de pessoas no mundo. Hoje nós temos aí aproximadamente 7 bilhões de pessoas no mundo. Em espanhol você vai dizer o seguinte: hoy nosotros tenemos en el mundo 7.000 millones de personas aproximadamente. Por quê? Porque a nomenclatura dos milhões para eles tem essa diferença. Então vocês têm que ficar atento a essa construção aí dos milhões e saber, eu tenho 1 milhão, quando eu tenho 1.000 milhões,
que seria para nós o bilhão, para eles é 1.000 milhões, e só depois eles vão ter aí o 1 bilhão. Tá? Isso tem que ficar muito claro para você não se perder na nomenclatura dos milhões. Outra coisa que a gente tem que observar. Para escrever os números, eu criei aqui algumas formulazinhas, eu gostaria que vocês anotassem aí no caderno, tá? Para não esquecer, e aprendessem a ler essas fórmulas. Não se assustem, não é fórmula de química, tá? Quando eu passo isso no quadro, os alunos às vezes assustam, mas é uma explicação básica que, de forma divertida, você vai aprendendo aí como que escreve. Observem essa primeira aí, ó. Números em espanhol é agarrado do 0 ao 30. Então você pode observar aí na sua tabelinha que a escrita dos números em espanhol, ela é tudo agarradinho, o número é inteiro até o número 30. Quando você chega no número 31, o que acontece? Ó, números em espanhol tem o Y do 31 ao 99. Só que olha que interessante, essa primeira fórmula, ela é uma fórmula absoluta. Tá? Isso daí nunca vai mudar. Então, sempre que você for escrever números em espanhol do 0 ao 30, você tem que escrever tudo agarradinho. Quando você chega depois do 30, pegando o 31 até o 99, como que eu vou ligar a dezena para a unidade? Eu vou ligar com o Y. Então, eu escrevo 30y1, 40y5. É dessa forma. Só que essa fórmula ela é relativa. O clássico da língua espanhola é você escrever com o Y. Só que o que acontece? Hoje você tem duas situações. Você tem esse Y ó, de dezena para unidade, e isso é absoluto. O Y você só usa de dezena para unidade. E você tem aí o izinho que vai fazer emenda, por isso, ó, I é igual a dezena para unidade, sabendo que vai ficar agarrado o número, ó, esse AG aí é agarrado. Isso também é absoluto. Então você vai decidir qual você vai usar aí na dezena. Você pode usar tanto com o Y, que fica a dezena para a unidade mais separado, ou o I, que vai ser de dezena para a unidade, só que tudo junto. Tá? Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei um número grande, 43.859, e vamos ver como é que ele fica em espanhol. Repitam comigo, 43.859. Perceberam que quando eu tenho a dezena, seja ela dezena de milhar, seja ela dezena simples, eu tenho que ter o Y. Jamais eu vou colocar de milhar para centena o Y, e nem de centena para dezena. Tá? Isso daí não vai acontecer. E você pode também escolher a opção onde você vai escrever tudo agarradinho, usando o I. Tá? Então você tem aí o mesmo número, 43.859. Você vai escrever aí a dezena junta com o izinho. Por quê? O Y ele é para unir elementos e orações. O izinho ele vai ser usado aí para emendar palavras. E lembra o seguinte, caso você necessite emendar ou você decida que você vai emendar, você tem que lembrar o seguinte, quando você estiver emendando as palavras dos, 3, 6, você vai ter que lembrar que quando você juntar elas com outras, como por exemplo, você tem aqui ó, o 43.000, essa palavra vai se tornar aí uma palavra oxítono, né, para nós, para eles aguda, então você vai ter que acentuar, tá? Então vou colocar aqui um exemplo, 36, esse 6 você vai ter que colocar o acento, ok? Acontece com esses três números aqui, quando você emenda, tá? Eu, particularmente, eu gosto de criar esse sistema aqui, onde eu vou unir as dezenas com o Y, manter os números separados, porque isso aqui é o mais clássico da língua. Só que a gente tem que entender que, com a evolução da língua, se criou essa nova situação aqui, tá, onde você tem aí os números também emendados. Tá? Então é só você acompanhar aí a fórmula que você vai dar conta, tá? Não é difícil. Tá? Para você entender como é que vai se escrever esses números e como é que vai entender aí essas situações.
tá? Eu peço a vocês o seguinte: qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês assistam aí a aula, não tiverem dado conta, vão colocar os comentários e vão fazer. Eu preparei aqui para vocês, ó, deixa eu mostrar. Nós temos aqui também no livro esse desenho, olha essa figura aqui, não sei se eu posso dizer o desenho, mas que nós temos aqui alguns números. E esses números eu vou passar para vocês também lá na atividade, para vocês escreverem de forma por extenso, para treinar, tá? Leiam aí as coisas, vão treinando espanhol sempre e vão aproveitar aí para poder escrever como fica. Essas coisas a gente pode conferir no retorno e qualquer dúvida vocês vão tirando aí também. Vocês podem procurar aí, tem vários vídeos no YouTube que também falam como pronuncia, né, os números em espanhol, que vocês vão aprendendo mais, tá? O importante é que vocês treinem, aprendam, treinem as pronúncias, tá? E lembra sempre, por exemplo, 10, tá? O som fechadinho, o que fica bonitinho para você falar. E na hora que você for colocar o i entre os números, por exemplo, 134, isso tem que ficar bem pronunciado, né, para mostrar que você compôs aí de forma certa, tá? E segundo as fórmulas, ó, confiram, você tem, ó, até o 30, os números todos juntos. A partir do 30 você já vai começar a perceber aí, ó, o aparecimento do Y, tá? Entendam o seguinte, eu tenho o 100 e o 101. Olha aí, ó, da centena para a unidade, eu não vou ter o Y. Então, no caso, igual o 101 aí, ó, você vai colocar 101. Aqui, ó, 134, você vai separar. Na dezena para a unidade, caso você decida fazer emendadinha, aí você pode usar. Tá bom? Então, pessoal, espero que a gente tenha conseguido aí chegar num consenso, aprender um pouquinho sobre números, tá? Eu vou tentar fazer outras aulas também. Eu achei melhor começar com essa porque é uma aula bem prática, bem simples, para vocês aprenderem, ir acompanhando aí e vamos contribuindo aí. Se vocês tiverem alguma ideia, alguma coisa para melhorar aí o nosso trabalho, para facilitar aí as coisas e que seja melhor para vocês, a gente vai desenvolver, tá? Na próxima aula a gente vai fazer uma interpretação. Eu vou ler um texto para vocês, depois vocês vão ler para vocês também. A gente fala alguma coisa sobre vocabulário e vamos fazer um exercício aí também muito divertidinho e vamos tentar manter umas aulas legais para a gente continuar aprendendo e que a aula continue sendo legal, né? Assim como a gente faz aqui. Beijo para todos, até a próxima.